Ela sorriu com desdém e disse: para de agir como se fossemos casados, você não me controla, então pare de fingir que você importa tanto assim. Todos riram. Ela achou que fosse um momento de impacto, mas quando voltou dias depois descobriu que sua chave e seu lugar tinham desaparecido. E aí, Reddit, já aconteceu de alguém se mudar para sua casa e aos poucos transformá-la no palco dela enquanto você fica preso pagando toda a produção? Pois é, esse era eu. Minha namorada achava que morar na minha casa sem pagar aluguel lhe dava o direito de mandar em tudo. E então, numa noite, ela disse algo que acendeu um interruptor na minha cabeça. Eu não gritei, não discuti, apenas sorri, fiquei em silêncio e comecei a planejar. Digamos apenas que, quando ela voltou da sua pequena viagem, minha casa não estava exatamente do jeito que ela tinha deixado. Quando você está com alguém por tempo suficiente, começa a manter listas mentais, não das coisas boas, mas das coisas que você ignora para não enlouquecer. Para mim, a lista da Stella vinha enchendo havia meses. Um pouco de contexto: eu, Isaac, homem de 27 anos, trabalho como designer gráfico. Trabalho em casa e a minha ideia de diversão é brincar com fontes às 2 da manhã ou tentar bater meu recorde pessoal de estacionamento paralelo em frente à casa do vizinho. Gosto das coisas calmas, previsíveis e organizadas, não porque seja rígido, mas porque é assim que mantenho a sanidade. Entra em cena Stella, mulher de 25 anos. Nós nos conhecemos há 2 anos em um churrasco de amigos. Ela era barulhenta, chamativa, sabia como comandar uma multidão. Todos os olhares estavam nela e ela adorava isso. E sim, admito, no começo isso foi atraente. Ela tinha uma energia enorme, como se fosse alérgica ao tédio. Comparada à minha vida tranquila, ela era como um fogo de artifício. Eu pensei que talvez ela me tirasse um pouco da minha zona de conforto. Avançando 6 meses depois de ela ter se mudado para minha casa, já não eram fogos de artifício, era um circo constante para o qual eu nunca comprei ingresso. Eu pago a hipoteca, as contas, até mesmo a internet que ela abusava para fazer chamadas de vídeo com suas 3 melhores amigas todas as noites. Eu a chamava de as arpias, Tiffany, Brittany, honestamente, até hoje não sei o nome da terceira, então apenas a apelidei de Chardonnay. As 3 ficavam ali, como se estivessem fazendo teste para uma trilha de risadas, e Stella se alimentava disso como se fosse oxigênio. Ela é do tipo que acha que comprar uma placa decorativa para a porta da frente escrito "Os Wilson" é um grande poder, sem se importar com o fato de que o nome dela não é Wilson e o meu é o único vinculado àquela casa. Ela agia como se apenas existir ali a tornasse coproprietária. Naquela noite, eu estava fazendo jantar, nada especial, apenas massa com molho, panela fervendo, colher na mão, eu viajando do jeito que costumo fazer quando cozinho. Foi quando Stella entrou desfilando, já vestida como se estivesse indo para Las Vegas para uma sessão de fotos, em vez de apenas sentar-se para comer, celular colado no ouvido, voz mais alta que a televisão. Meu Deus, sim, estou dentro, ela gritou no telefone, um fim de semana de despedida de solteira é exatamente o que eu preciso agora. Continuei mexendo, porque naquela casa, se eu parasse toda vez que ela dizia algo dramático, ficaríamos sem comer. Ela desligou, girou com um sorriso convencido e anunciou: boa notícia, as meninas e eu vamos para a despedida de solteira da Tiffany, 4 dias inteiros de faixas de glitter e união feminina, partimos amanhã. Foi isso, sem introdução, sem um amor, tudo bem, apenas um anúncio seco, como se eu fosse o assistente pessoal dela cuja função fosse registrar sua agenda. Dei a ela o benefício da dúvida. Ok, eu disse, parece divertido, onde vai ser a festa? Você pensaria que eu tinha pedido para ela recitar Shakespeare em Klingon? Stella congelou, inclinou a cabeça e me lançou um olhar como se eu tivesse confessado chutar filhotes. Nesse momento, as arpias entraram na minha cozinha sem serem convidadas, como se fossem acionistas da minha hipoteca. Parei de mexer a massa e olhei diretamente para ela. A porta deve estar quebrada, eu disse friamente, porque, da última vez que verifiquei, as pessoas batem antes de entrar na minha casa. Tiffany piscou com um sorriso falso colado no rosto, mas antes que pudesse soltar alguma ironia, Stella se adiantou, como se eu fosse o irracional. Ela imediatamente se virou para Tiffany, usando-me como piada. Você acredita? Ele quer saber para onde estou indo. Eu não deixei passar. Correção, eu disse, apoiando-me no balcão, não estou pedindo permissão, estou fazendo uma pergunta simples, na casa que eu pago, grande diferença. Tiffany virou lentamente a cabeça, me olhou como se tivesse sentido o cheiro de leite azedo e depois deu de ombros. Isso foi tudo que Stella precisava.
Ela colocou as mãos na cintura, prendeu o sorriso e disparou a frase: para de agir como se fossemos casados, você não me controla, então pare de fingir que você importa tanto assim. As arpias riram como se alguém tivesse acabado de lhes dar uma viagem grátis para Cabo. Stella parecia orgulhosa, como se tivesse acabado de dar uma palestra TED sobre independência. Aqui está a parte que a maioria não entende: eu não fiquei envergonhado, não fiquei arrasado, nem mesmo surpreso. Essa era apenas a Stella sendo Stella, delirante, convencida de que era a estrela do show. Então eu não discuti, não me defendi, apenas dei a ela um grande sorriso, do tipo que você usa quando já está 3 movimentos à frente no jogo. Você tem razão, eu disse calmamente, foi meu erro. Isso a desconcertou por meio segundo, a maioria dos caras teria explodido. Eu não precisava, por que desperdiçar energia? Ela já tinha me dado a melhor desculpa que eu poderia pedir para terminar tudo nos meus termos. Limpei o molho do azulejo, me encostei no balcão e sorri de verdade dessa vez. Não casados, claro, entendi, eu disse para mim mesmo. Ela achou que tinha vencido, fofo, mas não fazia ideia de que o jogo já tinha acabado e que eu estava prestes a receber o prêmio. No dia seguinte, Stella e as arpias partiram como se estivessem desfilando em uma passarela de algum show barato de Las Vegas. Era a quinta de manhã e elas disseram que ficariam fora até tarde de domingo, 4 dias de união de despedida de solteira, como Stella chamou, embora eu tivesse quase certeza de que era apenas um código para gritar nos corredores do hotel e deixar purpurina em lugares pelos quais os zeladores iriam amaldiçoar durante anos. Fiquei na janela e as vi desaparecerem rua abaixo. No segundo em que viraram a esquina, a vizinhança ficou mais silenciosa, mais calma, era como se o próprio ar tivesse suspirado. Esse foi o meu sinal. Passo 1. Conseguir o aliado certo. Por sorte, ela morava bem ao lado. Senhora Gibson, 64 anos, mulher, diretora de escola aposentada, viúva, afiada como uma lâmina e o sistema de vigilância não oficial da nossa rua. Nada escapava dela. Pacotes da Amazon, visitantes noturnos, qual cachorro de vizinho tinha feito cocô em qual gramado, ela notava tudo. A maioria provavelmente pensava que ela era apenas uma senhora simpática que gostava de rosas. Errado, ela era um falcão de tênis. Peguei uma fatia de bolo de limão na minha cozinha, ela gostava disso, e fui até a varanda dela. Ela já estava sentada em uma cadeira de jardim, regador aos pés, bebendo chá gelado. Quando me viu, sorriu de canto, como se já estivesse me esperando. Ora, ora, disse ela, estreitando os olhos, se não é o homem com a paciência de um santo e a namorada de um furacão. Qual é a novidade? Eu ri. Você não está longe. Stella foi embora por 4 dias, viagem de despedida de solteira, mas antes de sair, deixou essa pequena pérola na frente das amigas. Para de agir como se fossemos casados, você não me controla, então pare de fingir que você importa tanto assim. A senhora Gibson pousou o copo devagar, como se precisasse das 2 mãos livres para a cena. Ela disse isso na sua casa? Sim, bem na minha cozinha, com plateia completa também. As sobrancelhas dela se ergueram. Meu Deus, isso é ousado, ousado e estúpido. Exatamente. Então é o seguinte, quando ela voltar, vai descobrir que não mora mais aqui. Vou trocar as fechaduras, redecorar, tudo. E quando inevitavelmente tiver um colapso na minha varanda, é aí que você entra. Os olhos dela brilharam. Oh, Isaac, eu estava esperando por esse dia. Qual é o meu papel? Eu sorri. Simples, você finge surpresa e diz, o Isaac me contou a boa notícia, vocês não são casados, então ele comemorou a liberdade dele. Depois menciona a decoração nova e o cachorro que eu vou adotar em breve. Diz a ela que finalmente eu queria lealdade na casa, então arrumei um São Bernardo. A senhora Gibson bateu a mão no joelho e riu. Isso é cruel, eu adorei, ela vai enlouquecer. Essa é a ideia. Quero que ela sinta que me entregou o manual de jogo e que eu apenas segui. Ela se inclinou para a frente em tom conspiratório. Posso improvisar? Claro, eu disse, desde que os pontos principais apareçam. Ela precisa ouvir liberdade, decoração nova e o cachorro. O resto fica por conta do seu talento criativo. Ela abriu um sorriso largo. Eu vou interpretar direitinho, não se preocupe. Quando voltei para casa, tudo já estava pronto. Stella achava que tinha me colocado no meu lugar com o pequeno discurso dela. O que ela não percebia era que tinha acabado de me entregar toda a munição de que eu precisava. Dei um nome ao plano na minha cabeça, Operação Ressurreição do Apartamento de Solteiro. Fase 1, recrutar Gibson,
Concluído. Fase 2. Purgar a purpurina. A fase 2 da operação ressurreição do apartamento de solteiro começou no momento em que voltei para dentro da minha casa. Durante 6 meses, aquele lugar não tinha parecido meu, tinha sido um showroom do gosto da Estela, que basicamente era bege sobre bege com uma pitada de purpurina por cima. Cada superfície estava sufocada de almofadas inúteis, bugigangas sem propósito e garrafas meio vazias de sérums que provavelmente custavam mais do que toda a minha conta de serviços. Mas agora era o dia da demolição. Peguei algumas caixas resistentes, um rolo de fita e um marcador preto grosso. Se eu ia embalar as coisas dela, eu ia fazer isso com estilo. Sarcasmo era obrigatório. Primeira caixa, roupas do dia a dia, fácil bastante, jeans, blusas, leggings aleatórios. Empilhei tudo direitinho, não porque me importasse, mas porque queria que ela abrisse a caixa depois e sentisse calafrios com a organização. Segunda caixa, roupas chiques para saídas chiques, às quais eu nunca fui convidado, todos os vestidos que ela comprava só para o caso de alguém levá-la a um bar na cobertura. Soiler, eu nunca levei, mas mesmo assim ela comprou 5 versões do mesmo vestido. Terceira caixa, vestidos mágicos e brilhantes, cada um deles soltava purpurina como um derramamento químico. Vou encontrar brilhos no carpete até o dia em que morrer. Sapatos, isso foi uma operação por si só, 37 pares, todos em tonalidades ligeiramente diferentes de dor. Joguei tudo em uma caixa e rotulei de pesadelo de podólogo. Depois veio a maquiagem, a montanha de pós, cremes, paletas, pincéis, sprays. Eu nem sabia para que servia metade daquilo. Agrupei tudo e colei a etiqueta tinta facial e afins. O banheiro era um tesouro de absurdos, máscaras capilares, modeladores, 12 shampoos diferentes, todos aparentemente necessários porque cada tipo de cabelo tem suas próprias necessidades. Tudo foi para as caixas. Deixei a escova de dentes e outras coisas descartáveis do banheiro, sem motivo para empacotar isso. Todo o resto foi documentado, encaixotado e guardado. Eis o detalhe, eu não estava apenas jogando coisas fora, eu documentei tudo. Cada caixa ganhou uma foto rápida, enviei as fotos para mim mesmo com registro de horário. Caixa 3 lacrada às 12h47 da tarde. Assim, se Stella decidisse me acusar de roubo depois, eu teria provas. Quando terminei, a sala de estar parecia um armazém, pilha após pilha de caixas marrons, todas devidamente etiquetadas, lacradas com fita como se eu estivesse me preparando para um apocalipse. A única coisa que faltava era uma empilhadeira. Hora do trabalho pesado. Abri um aplicativo, contratei 2 carregadores e em menos de 1 hora eles apareceram, 2 caras na casa dos 20 anos que pareciam preferir estar em qualquer outro lugar. O que é tudo isso? Um deles perguntou, encarando a montanha de caixas. Contribuição da ex-namorada para a bagunça, eu disse. Destino, depósito número 42, aluguel de 1 mês. Eles sorriram. Entendido, já vimos pior. Carregamos tudo no caminhão deles, eu os segui até o depósito do outro lado da cidade, assinei a papelada, paguei 1 mês adiantado e recebi o código da unidade. Depois empilhei as coisas dela lá dentro e tranquei. Para constar, não foi por rancor, foi generoso. A maioria dos caras teria colocado as coisas dela na calçada e deixado o tempo resolver. Eu dei a ela armazenamento climatizado e 30 dias para buscar. Honestamente, ela deveria me agradecer. Tirei fotos da unidade trancada, da papelada e do recibo, enviei tudo para mim mesmo com registro de horário, trilha de provas à prova de ferro. Voltando para casa, me senti mais leve pela primeira vez em meses. Eu podia ver o chão da minha sala sem tropeçar em uma pilha de saltos-agulha, as prateleiras não estavam cobertas de decorações aleatórias que pareciam projetos de arte rejeitados, não havia mais tigelas de frutas falsas, nem placas inspiracionais dizendo coisas como viver, rir, amar. Era minha casa de novo. Vazia, sim, mas honesta. E estava pronta para a fase 3. Fiquei no meio da sala, mãos na cintura, olhando para a tela em branco. O tapete bege era o próximo da lista, o sofá estéril logo sumiria e aquele penduricário de macramê sobre a cama já estava em um saco de lixo. Sorri. Isso não era apenas limpeza, era retomada. Cada caixa que eu embalava era um lembrete a menos de que eu tinha vivido como figurante na minha própria casa. Eu já podia imaginar a reação dela quando voltasse e visse. Ela entraria esperando sentar no sofá bege, jogar os sapatos na porta e largar a bolsa no balcão. Em vez disso, encontraria um mundo totalmente diferente, um mundo sem ela dentro.
A operação ressurreição do apartamento de solteiro não era apenas sobre vingança, era sobre equilíbrio. Estela queria agir como se fosse a estrela, tudo bem, podia voltar para a casa dos pais e se apresentar lá. A minha casa não era mais o palco dela. Peguei o celular e deixei uma última nota para mim mesmo, fase 2 concluída, fase 3 começa amanhã, a reconstrução começa. As coisas da Estela estavam encaixotadas, etiquetadas, enviadas para um depósito onde ela poderia recolher com toda a dignidade de alguém visitando um achados e perdidos. Minha casa estava limpa, minha trilha de provas sólida e eu finalmente respirava sem o peso das almofadas bege me sufocando. Agora era a hora da fase 3, a reconstrução. Primeiro, segurança. Eu já tinha verificado as regras locais, sem contrato de aluguel, sem pagamento de renda e sem direitos de inquilina, então eu estava liberado para trocar a fechadura. A fechadura da porta da frente foi substituída por uma nova, brilhante, que se fechava como um cofre. Era simbólico, claro, mas também prático. A chave da Estela agora não passava de um pedaço inútil de metal, ela podia girá-la na porta o quanto quisesse, teria o mesmo acesso que um estranho. Em seguida, o Wi-Fi. Se você realmente quer irritar alguém mimado, corte o oxigênio digital. Entrei no roteador e renomeei a rede para arrume seu próprio Wi-Fi, a nova senha não casados kkk. Mesquinho? Com certeza. Mas a mesquinharia é uma forma de arte, e eu estava pintando uma obra-prima. Com o essencial resolvido, voltei-me para casa em si. Durante 6 meses ela não tinha parecido minha, era hora de mudar isso. O tapete bege foi o primeiro. Enrolei, arrastei para fora e anunciei online. Algum estudante universitário pegou em menos de 1 hora. Eu nem me importei com o preço, só queria que fosse embora. Em seu lugar, desenrolei meu novo centro das atenções, um tapete de grama sintética projetado como um campo de futebol americano, verde forte, linhas brancas de jarda, zonas de pontuação, gritava a caverna masculina da melhor forma possível. Depois veio o sofá. O sofá branco minimalista da Estela sempre pareceu que pertencia a uma vitrine onde ninguém realmente podia sentar. Vendi também e substituí por um enorme sofá reclinável de couro preto com 16 porta-copos. 16. Era menos um móvel e mais um trono. Sentei-me, reclinei totalmente e imediatamente me senti como um rei. Mesa de centro, fora também. No lugar, uma máquina de pinball vintage que encontrei no Craigslist. Funcionava? Não muito, mas acendia, fazia barulhos satisfatórios e parecia 1000 vezes melhor do que a peça minimalista sem a alma dela. Funcionalidade era superestimada de qualquer maneira. As paredes precisavam de atenção. Estela tinha insistido em pendurar a arte de parede em macramê acima da cama, emaranhados de corda que pareciam redes de pesca mal feitas. Foram embora. Substituí por um pôster emoldurado de um urso pardo em pleno almoço, pegando um salmão com a boca. Poder, natureza, simplicidade. Toda vez que eu olhava, sentia como se tivesse subido de nível. Para constar, o tapete, o sofá e o macramê eram meus, coisas que ela tinha me pressionado a comprar, e eles foram exatamente para onde pertenciam, para fora de casa. Ao me afastar, eu podia ver a transformação tomando forma. A casa já não era mais um museu estéril, estava se tornando o que sempre deveria ter sido, a minha fortaleza, mas ainda faltava algo, algo vivo, algo leal. Foi então que pensei no abrigo de animais. Originalmente eu só planejava dar uma olhada, ver o que havia, talvez me acostumar com a ideia de ter um animal mais tarde, mas o destino não pede permissão. Em menos de 1 hora eu estava dirigindo de volta para casa com um São Bernardo. Seus papéis de adoção estavam no banco do passageiro e sua cabeça enorme descansava no meu colo enquanto eu dirigia. Ele babou o suficiente para encharcar meu jeans antes mesmo de chegarmos em casa. Eu o nomeei Gus no segundo em que atravessamos a porta. Ele entrou trotando como se fosse o dono do lugar, cheirou o tapete de futebol, testou o sofá reclinável e depois se jogou nele como se tivesse esperado por esse exato sofá a vida inteira. Em minutos já roncava como uma motosserra, as patas tremendo como se já estivesse perseguindo algo em seus sonhos. A verdade é que eu queria um cachorro havia anos, sempre me imaginei com um grande, algo que realmente passa a sensação de presença no ambiente, não um daqueles minúsculos de bolsa que latem para sombras. Estela sempre barrava a ideia. Cachorros são nojentos, ela dizia, torcendo o nariz, eles babam, cheiram mal, destroem os móveis, absolutamente não. A ironia é que ela estava se descrevendo sem perceber. Então sim, tecnicamente Gus ainda era um filhote, mas quando o filhote é um São Bernardo do tamanho de uma mesa de centro, você basicamente pula a fase pequena.
Exatamente o tipo de presença que eu sempre quis. No sábado à noite a casa estava irreconhecível. O que antes parecia uma sala de espera bege agora parecia um lugar onde alguém realmente vivia. Mais importante, parecia um lugar onde eu queria viver. Então caiu a ficha, isso não era apenas uma reforma, era um reinício. Cada almofada removida, cada vestido cheio de purpurina encaixotado, cada porta-copos instalado gritava a mesma mensagem: esta é a minha casa, minhas regras, minha vida. O domingo se aproximava rápido. Eu sabia que Stella chegaria esperando a mesma configuração que deixou para trás, pronta para jogar os sapatos no chão e reclamar que o minimalismo chique a fazia se sentir centrada. Em vez disso, ela iria encontrar Gus, um tapete de futebol, uma máquina de pinball iluminada e uma porta da frente que já não se abria para ela. Eu imaginei a cena, o rosto dela colado no vidro, olhos arregalados encarando Gus estirado no sofá. Ela ia surtar. E a melhor parte, Gibson estava pronta, com suas falas ensaiadas e esperando o sinal. Pela primeira vez em meses, talvez anos, eu me sentia completamente em casa. Sem prisão bege, sem arpias ecoando pelas paredes, apenas eu, minha fortaleza e um cachorro que achava que eu tinha pendurado a lua. Fase 3 concluída, agora só faltava o grande final. Stella achava que teria a última risada com o discursinho dela sobre não estarmos casados, fofo. A verdadeira comédia estava prestes a começar no segundo em que ela tentasse a chave inútil na minha nova fechadura. E eu mal podia esperar para assistir. Domingo à noite, por volta das 9 horas, meu celular vibrou com uma notificação da campainha com câmera. Era o espetáculo. Lá estava ela, Stella de volta do desfile de purpurina, arrastando a mala pela calçada como se estivesse retornando de uma turnê. Parecia bronzeada, convencida, cantarolando para si mesma, sem a menor ideia de que a chave agora era tão útil quanto um clipe de papel enfiou na fechadura, girou e nada. Tentou de novo, mais forte, o trinco não se moveu. Franziu a testa, tirou a chave, tentou de novo como se tivesse esquecido como portas funcionam, ainda nada. Do meu sofá reclinável, com Gus ocupando metade dele, assisti a transmissão no celular, refrigerante em uma mão e o maior sorriso no rosto. Ela soltou um suspiro alto, do tipo que as pessoas dão quando o pedido do Starbucks vem errado, e começou a bater. Não foi uma batida educada, eram tapas inteiros de palma. Eu ignorei. Depois vieram as ligações, meu celular piscava com o nome dela, vibrando em cima da máquina de pinball onde eu o tinha deixado. Primeira chamada recusada, segunda recusada, terceira, quarta, quinta recusada. Cada vez que vibrava, Gus levantava a cabeça, me olhava de lado e depois voltava a deitar com um grunhido. Até ele estava entediado. As batidas viraram pancadas, ela gritava meu nome pela porta, a voz ficando mais aguda a cada tentativa. Isaac, abre a porta, minha chave não está funcionando, o que você fez? Ainda nada da minha parte. Tomei outro gole e ajustei o encosto do sofá. Depois de uns 5 minutos do chilique dela, a luz da varanda da casa ao lado acendeu. Hora do ato 2. A senhora Gibson saiu de casa de Rob, segurando um regador como se fosse parte do roteiro. Oh, Stella, querida, é você, ela chamou com voz calorosa e falsa. Surpresa, Stella se virou como uma pessoa se afogando que avista um salva-vidas. Senhora Gibson, graças a Deus, não consigo entrar, minha chave não está funcionando, o Isaac está em casa? Vejo as luzes acesas. A senhora Gibson inclinou a cabeça, interpretando o papel perfeitamente. Ah, ele está em casa sim, teve o fim de semana mais maravilhoso, uma verdadeira transformação, pode-se dizer. Stella piscou. Transformação? Do que está falando? Bem, ele me contou a boa notícia, disse Gibson, apoiando-se no corrimão, a voz pingando de falsa preocupação. Ele disse que vocês não são casados e que você não manda no que ele faz, então decidiu comemorar a liberdade dele. A boca de Stella se abriu. Ele o quê? Redecorou toda a casa, disse Gibson, assentindo com orgulho, agora é a casa de um homem, muito rústica. E a melhor parte, ele arrumou um cachorro, um São Bernardo enorme e lindo chamado Gus, disse que queria lealdade dentro de casa. Bem na hora, Gus soltou um latido profundo e grave lá de dentro e depois apoiou a cabeça de volta no sofá. Stella congelou como se tivesse visto um fantasma. Correu até a janela, colocou as mãos contra o vidro. Do meu lugar no sofá, eu a vi com o rosto colado no vidro como uma criança diante de uma loja de doces, exceto que o que ela via era Gus estirado como realeza, o tapete em forma de campo de futebol, o brilho da máquina de pinball e eu estendido como um rei na poltrona reclinável.
A expressão dela passou de confusão a horror em 2 segundos, a boca literalmente caiu. Então vieram as mensagens, meu celular acendeu com novelas em letras maiúsculas. O que é isso? Onde estão minhas coisas? Abra a porta agora mesmo. Você não pode fazer isso comigo. Deixei que ela desabafasse um pouco e finalmente respondi com a mensagem mais satisfatória que já escrevi. Você disse para parar de agir como se fossemos casados. Esta é a minha casa. Suas coisas estão no Storagevai, unidade 42, código 1234. Você tem 1 mês. Boa sorte. Então a bloqueei. Assisti pela câmera enquanto ela lia, o rosto se contorcendo como se tivesse mordido um limão. Olhou do celular para a janela, de volta para o celular, e então soltou um grito, pura raiva não filtrada. Atirou o telefone no gramado, andou de um lado para o outro e começou a gritar noite adentro sobre como eu era ingrato e tóxico. Enquanto isso, abri outro refrigerante e fiz um carinho atrás da orelha do Gus. Ela andava pela varanda, resmungava sozinha, batia na porta mais algumas vezes, e finalmente, tirou o segundo celular e ligou para a Tiffany. 10 minutos depois, o carro da Tiffany apareceu, Stella entrou ainda gesticulando e gritando, e elas foram embora. Tudo foi capturado pela câmera, cada segundo salvo na nuvem, imortalizado. Recostei-me, deixei o celular de lado e olhei para Gus. Ele ergueu a cabeça enorme, babou no apoio de braço e suspirou. Pois é, amigo, eu disse, é isso que acontece. E foi isso. Stella queria independência, conseguiu, entregue em caixas de papelão, guardadas sob luz fluorescente na unidade 42. Queria que eu parasse de agir como se fossemos casados, feito. Ela já não podia dizer o que eu fazia com a minha casa. Pela primeira vez em 2 anos, eu me sentia completamente no controle e era uma sensação maravilhosa. Na manhã seguinte ao surto da Stella, eu sabia exatamente o que viria. Ela não ia sentar em silêncio para refletir, não, ia levar para o palco favorito dela, as redes sociais. E, de fato, perto do meio-dia, meu feed estava cheio dela e das arpias transmitindo como se estivessem apresentando uma palestra sobre términos amargos. Música acústica triste tocando sobre selfies em preto e branco, legendas sobre homens tóxicos e cortar negatividade, longos parágrafos sobre como às vezes é preciso ir embora para descobrir o próprio valor. Ela ainda acrescentou algumas frases vagas, do tipo que as pessoas repostam achando que parecem sábias, coisas como nunca aceite um homem que teme a independência de uma mulher forte ou é melhor chorar sozinha em um carro do que ser silenciada na casa de outra pessoa. E foi uma performance, exatamente como eu esperava. E a plateia dela, nossos amigos em comum, devoraram no início, curtidas, emojis de coração, comentários como isso aí, garota, orgulho de você, livre-se desse peso morto. Rolei por tudo isso, com a cabeça do Gus no meu colo, sem parar de sorrir, porque eu sabia o quão passageiro seria. A única coisa que Stella havia esquecido é que provas sempre vencem drama. Deixei que ela se fizesse de vítima por 2 dias inteiros, 48 horas dela me pintando como um namorado controlador e amargo que não conseguia lidar com um espírito livre. Tiffany e Brittany repostavam os desabafos dela com suas próprias alfinetadas, pequenas provocações sobre como homens que pagam contas acham que possuem você. Chardonnay também entrou na onda, tentando soar profunda, uma mulher não te deve gratidão por deixá-la existir no seu espaço. Fofo, exceto que não era o espaço dela e eu tinha a hipoteca para provar. No 3º dia eu estava entediado. Gus e eu tínhamos coisas melhores a fazer do que assistir a uma campanha triste de influenciadora que parecia ter sido recortada do Pinterest. Então decidi encerrar. Abri minhas redes, mudei a privacidade para que apenas amigos em comum vissem e publiquei um álbum com 3 fotos. Foto 1, minha sala antes, sofá bege, tapete bege, arte de parede bege, uma mesa de centro que parecia como se a IKEA tivesse desistido no meio. Legenda, antes. Foto 2, a mesma sala agora, o sofá reclinável preto com 16 porta-copos, o tapete de campo de futebol, a máquina de pinball acesa, Gus espalhado pelo sofá como se fosse o dono. Legenda, depois. Foto 3, uma selfie minha com Gus, ele parecia majestoso do jeito babão dele, língua de fora, eu sorrindo de orelha a orelha. Legenda, decidi redecorar com base no meu novo status de relacionamento, me disseram que não sou casado e não tenho voz, então abracei a minha liberdade. Conheçam Gus, meu leal colega de quarto. E foi isso, sem longos desabafos, sem insultos, apenas fotos e uma legenda. Foi uma bomba nuclear. Minhas notificações explodiram em minutos.
Amigos em comum que tinham deixado emojis de coração nas histórias de lamentação da Stella de repente não estavam mais tão apoiadores. Os comentários começaram a surgir. Espera, então ela realmente disse isso na sua casa? Cara, o Gus é adorável. Melhoria do ano. Vivendo o sonho. Respeito. KKKK. Ela achou mesmo que poderia distorcer isso? Não, contexto importa. Alguns dos apoiadores dela até apagaram os comentários originais nas postagens dela, outros começaram a olhar de lado para as histórias dela com respostas céticas como há dois lados em toda história. A narrativa da Stella desmoronou quase instantaneamente. É difícil se fazer de vítima quando o suposto vilão está ali postando selfies adoráveis com um enorme São Bernardo. Ela ficou em silêncio por um dia, depois a raiva começou a transparecer nas postagens dela. De repente já não era mais sobre empoderamento, era sobre traição. Alguns homens são tão patéticos a ponto de usar animais de estimação como arma contra você. Imagine ser tão pequeno a ponto de jogar fora as coisas de alguém enquanto ela está fora. Só que a seção de comentários não comprou a ideia. No fim da semana ela tinha parado de postar de vez. Isso deveria ter sido o fim, mas Stella não foi feita para deixar as coisas passarem. Quando a tensão secou online, ela tentou a via legal. Cheguei em casa uma tarde e encontrei uma carta colada na minha porta, uma notificação de um advogado local escrita no juridiquês mais dramático possível. Segundo eles, eu teria retido indevidamente a propriedade pessoal da Stella, negado o acesso legítimo dela à residência e causado danos financeiros ao torná-la efetivamente sem teto. Exigiam que eu a deixasse voltar imediatamente, ou então. Eu não entrei em pânico, liguei para o meu advogado, expliquei tudo, entreguei os comprovantes, os registros de horário, o código do depósito, o fato de que ela tinha morado ali sem pagar aluguel por 6 meses. Ele redigiu uma resposta tão educada que beirava o sarcástico. Em anexo estavam cópias da minha fatura da hipoteca, apenas em meu nome, contas de serviços públicos também apenas em meu nome e uma cópia da escritura ou título de propriedade mostrando que a casa estava somente no meu nome. Também registramos oficialmente que não havia contrato de locação ou coabitação com Stella. Em seguida, o recibo do depósito, pago com um mês de antecedência, mais fotos com registro de horário das coisas dela empilhadas de forma organizada lá dentro. E, por fim, o parágrafo de encerramento, já que sua cliente está alegando danos financeiros, favor esclarecer se ela pretende reembolsar o Sr. Wilson pelos 6 meses de aluguel, utilidades e mantimentos que consumiu enquanto morava na casa dele sem nenhuma contribuição legal ou financeira. Eu ri tanto lendo aquilo que quase chorei, era como assistir alguém balançar um taco de beisebol e acertar o próprio rosto. Os dias passaram sem resposta. Uma semana depois meu advogado ligou dizendo que o outro lado tinha ficado completamente em silêncio. Eles tinham entendido, o caso era impossível de vencer e insistir só faria a Stella parecer pior. Foi nesse momento que realmente caiu a ficha, o jogo não tinha apenas acabado, eu tinha vencido completamente. Stella tinha tentado de tudo, exposição pública, vitimização em redes sociais, ameaças legais, e cada jogada tinha saído pela culatra porque ela esqueceu a regra de ouro. Quando você vive na casa de outra pessoa, às custas dela, tratando-a como acessório, você não pode reivindicar posse quando as luzes se apagam. Quando a poeira baixou, minha casa estava pacífica de novo. Sem arpias batendo na cozinha, sem decoração bege fazendo parecer um consultório odontológico, sem sermões sobre como cachorros eram nojentos. Apenas eu, Gus e uma poltrona que parecia um trono. Olhei para o Gus estirado certa noite, seus roncos sacudindo os porta-copos, e não consegui evitar sorrir de canto. Stella tinha zombado de mim por querer um cachorro, dizia que eles babavam, cheiravam mal, destruíam móveis, e agora lá estava o Gus, babando no meu novo sofá, roncando alto bastante para sacudir as janelas. E eu nunca tinha sido tão feliz. Liberdade nem sempre é glamourosa, às vezes se parece com um São Bernardo ocupando todo o seu sofá e uma senha de Wi-Fi que diz não casados kkk. Mas naquele momento era perfeito. E a Stella? Ela estava em outro lugar, provavelmente ainda tentando explicar aos pais por que o grande discurso de independência dela terminou com ela voltando para o quarto de infância. Eu não precisava imaginar como aquela conversa aconteceu, a notícia correu rápido. No começo ela ficou na casa da Tiffany, durou menos de uma semana, aparentemente Tiffany não gostou da Stella andando de um lado para o outro como se fosse convidada de honra sem nunca ajudar no aluguel ou nas compras. Surpresa! Britney ofereceu que ela ficasse por lá também, mas isso desmoronou em poucos dias. As arpias serviam para selfies em grupo, não para moradia a longo prazo.
Então de volta para a casa dos pais ela foi, cidade pequena a 3 horas de distância, os mesmos pais de quem ela costumava revirar os olhos dizendo que eram controladores. Agora estava desfazendo as malas no quarto de infância, fingindo que queria um tempo para refletir. Tradução: não tinha para onde ir. Enquanto isso, minha vida estava na calmaria como não ficava havia anos. A casa era minha de novo, o tapete de futebol estava glorioso, a poltrona já moldada ao meu corpo, a máquina de pinball ainda não funcionava, mas brilhava bem à noite e era um ótimo assunto de conversa. E o Gus? Gus estava prosperando. Cresceu tanto em poucas semanas que já ocupava mais espaço no sofá do que eu, leal, babão, engraçado, basicamente o oposto da Estela em todas as categorias que importavam. Eu achei que seria o fim, até um sábado no parque de cachorros. Gus estava ocupado tentando colocar 3 bolas de tênis na boca ao mesmo tempo quando ouvi alguém pigarrear atrás de mim. Virei e lá estava ela, Chardonnay, a terceira arpia. Não parecia em nada com a garota convencida que tinha rido na minha cozinha semanas antes, estava nervosa, desconfortável, como se tivesse ensaiado aquilo a manhã inteira. Oi, Isaac, disse suavemente. Eu acenei. Chardonnay. Ela fez uma careta. Esse na verdade não é meu nome. Pois é, você nunca se apresentou direito, então ficou por isso mesmo. Ela deu um meio sorriso e suspirou. Olha, eu só queria pedir desculpas por aquela noite. Passamos dos limites. Estela estava comandando o show e nós só fomos junto. Eu dei de ombros. Ela disse o que disse, eu só acreditei nela. Chardonnay assentiu devagar. Eu sei. Ela me ligou semana passada, na verdade, reclamando que tudo era culpa sua, disse que você arruinou a vida dela. Eu ri. Arruinei a vida dela? Eu encaixotei os vestidos com purpurina e dei a ela o código de um depósito. Isso não é arruinar a vida de alguém, é dar uma chance de recomeçar. Ela não vê assim, admitiu Chardonnay. Ela acha que você a pegou de surpresa. Engraçado, eu disse, jogando uma bola para o Gus, ela achava que eu não tinha voz em nada. Agora é ela que não tem. Troca justa. Chardonnay não discutiu, apenas fez um carinho na cabeça do Gus e disse, honestamente, parece que você está bem. E foi embora, me deixando com o cachorro e as bolas de tênis. E ela estava certa, eu estava mais do que bem. A casa estava novamente em paz. Guardei cada recibo, cada foto das caixas, cada gravação da câmera da campainha, só para o caso de Estela tentar causar de novo. Mas ela não tentou, estava ocupada demais culpando todo mundo pelos próprios erros. Todas as noites eu me sentava na poltrona, Gus roncando como um trem de carga ao meu lado, e olhava em volta para casa. Sem prisão bege, sem estética falsa, sem arpias ecoando pelo corredor. Apenas um homem, seu cachorro e uma sala que finalmente parecia um lar. E então percebi, vingança não precisa ser complicada, às vezes o melhor movimento é o mais simples, levar as pessoas ao pé da letra. Estela me disse que eu não era o marido dela, que eu não tinha voz, então eu parei de agir como se tivesse. Ela conseguiu exatamente o que dizia querer, liberdade. Agora ela não tinha mais voz na minha vida e eu não tinha mais na dela. Equilíbrio restaurado. A máquina de pinball ainda não funciona, aliás, mas o Gus acha as luzes piscando fascinantes, entre a lealdade dele, o sorriso babado e a completa ausência de drama, eu diria que finalmente encontrei o colega de quarto perfeito. Então é isso. Estela disse que eu não era parceiro dela, não era igual, não era marido. Ela tinha razão. E acreditar nela acabou sendo a coisa mais inteligente que já fiz. Minha esposa mandou uma mensagem dizendo que estava se mudando para se concentrar em si mesma depois de 2 meses em que a irmã dela ficou a aconselhando. Eu respondi que era uma decisão inteligente e tranquei tudo. Uma semana depois ela apareceu querendo resolver as coisas. Certo, Reddit, prepare-se porque esta história tem de tudo o que você precisa para sua dose diária de ainda bem que eu escapei dessa. Estamos falando de cunhadas manipuladoras, mentoras de crise de meia-idade e o tipo de reviravolta que vai fazer você apreciar estar solteiro. Eu sou Hunter, 29 anos, homem, consultor de redes, e acabei de ver meu casamento ser destruído por uma mulher de 33 anos que mora no porão dos pais. Sim, você leu certo, mas continue porque isso fica bom. 2 meses atrás, a irmã mais velha da minha esposa Chloe, Roxy, voltou rastejando para a casa da mamãe e do papai depois que sua terceira startup faliu. Desta vez era um aplicativo de bem-estar chamado Mindful que supostamente iria revolucionar o autocuidado ou algo assim, não funcionou.
Imagine uma daquelas guerreiras do LinkedIn que postam frases motivacionais vergonhosas sobre superar suas crenças limitantes enquanto literalmente não superam nada além do orçamento de supermercado dos pais. Você conhece o tipo? Provavelmente tem CEO, fundador e líder de pensamento na biografia enquanto pede dinheiro de gasolina para a mãe. Em menos de uma semana essa mulher já estava instalada na minha cozinha 2 vezes por semana para o tempo de união entre irmãs, com o laptop aberto como se estivesse dirigindo reuniões de diretoria em vez de rolar o Instagram do quarto de infância. Eu pegava uma bebida e ouvia fragmentos das pequenas sessões de terapia. Você está se acomodando, Chloe. Verdadeiras parcerias apoiam o crescimento. Por que você deveria precisar de permissão para gastar seu próprio dinheiro? Bandeiras vermelhas, cara. Não eram bandeiras, eram sinalizadores disparados diretamente no céu, mas eu realmente confiava na minha esposa naquela época, erro de principiante que sempre custa caro. As mudanças começaram pequenas mas seguiram um padrão tão óbvio que até Helen Keller teria percebido. De repente nossa planilha de orçamento, que funcionava bem por 2 anos de casamento e 2 anos de namoro, estava controlando nossas conversas semanais sobre dinheiro, virou Chloe repetindo exatamente as palavras de Roxy como se tivesse sido reprogramada. Chloe começou a agir como se estivesse me fazendo um favor apenas por discutir dinheiro, como se eu devesse ser grato por ela ser tão generosa comigo ao dar sua opinião sobre nossas finanças domésticas. A arrogância estava crescendo e eu via nos olhos dela, ela realmente acreditava que eu lhe devia algo apenas por existir no meu espaço. Nosso orçamento não era ciência de foguetes, minha renda de consultoria de rede somada ao trabalho meio período dela em um centro de bem-estar, hipoteca da minha casa comprada sozinha em 2018, utilidades, supermercado, pagamento e seguro do carro dela, fundo de emergência dividido proporcionalmente à renda, estávamos tranquilos nesse sistema há anos. Então começaram os desastres com contratados. Chloe faltou ao nosso compromisso de terça-feira com Dave Steele and Stone, o que nos custou uma taxa de reagendamento quando Dave não pôde esperar além do nosso horário confirmado das 2 da tarde. Onde ela estava? Em algum workshop criativo que se prolongou. Quando mencionei a taxa ela revirou os olhos como se eu fosse mesquinho. É só dinheiro, Hunter. Algumas coisas são mais importantes que contratados. Já falando como se meu dinheiro fosse direito de nascimento dela. Os gastos com material de arte começaram em março como se tivesse ganhado na loteria. A primeira compra foi um conjunto superfaturado de tintas a óleo Winsor e Newton que custava mais do que a maioria das pessoas gasta em supermercado. Quando perguntei, ela disse que Roxy achava que deveria investir em materiais de qualidade. Não preciso da sua permissão para cada compra, disse com aquele tom. Depois veio um cavalete profissional que custava o que eu cobro por hora em consultoria de rede, depois pincéis que provavelmente custavam mais do que a primeira prestação do meu carro. As faturas do cartão mostravam que ela estava carregando um saldo pela primeira vez desde que estávamos juntos. Eu tentei ser razoável, atualizei nosso orçamento para incluir um fundo de arte separado do dinheiro regular dela, calendário compartilhado com cores para que pudéssemos realmente coordenar em vez de pisar na agenda um do outro como idiotas. A resposta de Roxy na manhã seguinte, exigir permissão para crescimento artístico é comportamento controlador. Essa mulher estava me mandando conselhos de relacionamento do porão dos pais, que audácia, mas Chloe estava comprando tudo. Ela começou a me olhar como se eu fosse o problema por querer saber para onde nosso dinheiro ia, como se a comunicação financeira básica estivesse abaixo dela agora que era uma artista. As sessões noturnas de estúdio começaram 3 semanas depois. Chloe afirmava que precisava de tempo criativo ininterrupto nesse coletivo no centro, um armazém convertido onde aspirantes a artistas pagavam mensalidades para fingir que eram o próximo Picasso. Roxy a apoiava dizendo que verdadeiros artistas não podiam ser limitados por expectativas de relacionamento. O que descobri depois sobre esse lugar é que era basicamente um esquema de pirâmide disfarçado de coletivo artístico. Trevor, o cara que dirigia, cobrava $200 mensais pelo acesso ao estúdio, mas a maior parte do espaço eram apenas mesas dobráveis e iluminação ruim. O verdadeiro truque era o programa de mentoria em que ele identificava mulheres passando por transições de vida e oferecia desenvolvimento artístico intensivo. A mesma fronteira, sessões noturnas precisavam de discussão prévia, não permissão, comunicação básica para que eu pudesse planejar em torno da agenda dela. Tínhamos reuniões com contratados, eu tinha chamadas de fim de semana, a casa precisava de coordenação. Ela violou isso 4 vezes em 2 semanas, sempre o mesmo padrão, mensagem às 11 da noite dizendo que ficaria até tarde terminando uma peça. Mas o que realmente me incomodou foi que ela começou a agir como se eu devesse agradecer por essas pequenas notificações, como se estivesse me fazendo um grande favor ao me avisar que não voltaria para casa.
Todas as manhãs eu via os stories da Roxy no Instagram mostrando-as em aberturas de galeria com homens mais velhos que pareciam professores decadentes com energia séria de crise de meia-idade. Esses não eram artistas estabelecidos, eram a rede de divorciados quarentões do Trevor. A violação cara veio no início de maio. Chloe participou de um retiro criativo intensivo de 3 dias sem discussão, fazendo com que perdêssemos Tony o eletricista. Tony nos cobrou pela consulta perdida já que havia reservado 4 horas. Quando mencionei esse custo, Chloe disse que Roxy achava que eu estava priorizando instalações em vez do avanço dela. Minha arte é mais importante do que algum contratado aleatório Hunter, você precisa organizar suas prioridades. A gota d'água foi a visita de Carmen 2 semanas antes de tudo terminar. Minha sogra, durante o jantar, mencionou como estava orgulhosa de Chloe por finalmente priorizar sua vocação acima das responsabilidades domésticas. Quando perguntei o que queria dizer, Carmen contou que Roxy havia explicado como eu estava impedindo Chloe de alcançar seu verdadeiro potencial. Essa conversa revelou toda a dimensão. Roxy havia se posicionado como a irmã iluminada que entendia as necessidades de Chloe enquanto me pintava como o marido controlador. Mas o que realmente selou tudo foi ver como Chloe me olhava durante aquele jantar, como se eu fosse um camponês incapaz de compreender seu chamado artístico elevado. Eu percebi que estava sendo sistematicamente minado por uma mulher de 33 anos que morava no porão dos pais e que nunca havia completado nada com sucesso. Em vez de brigar ou tentar convencer Chloe de que sua irmã estava conduzindo uma guerra psicológica, comecei a me desligar. Você sabe quando vai se afastando devagar? Exatamente, quando Chloe trazia a última teoria de Roxy sobre autonomia financeira, eu apenas assentia e mudava de assunto. Quando Roxy me mandava mensagens com suas opiniões, eu respondia com está bem ou entendido. Parei de impor a regra sobre noites fora e deixei Chloe fazer suas próprias escolhas, parei de lembrá-la sobre os contratados, parei de discutir gastos com material de arte e apenas monitorava nosso saldo bancário. Basicamente mudei para modo de documentação em vez de intervenção. E provavelmente foi nesse ponto que Chloe começou a pensar que meu distanciamento significava aprovação para o que viesse a seguir. Ela ficou mais arrogante, mais exigente, agindo como se o mundo lhe devesse tudo apenas porque estava se descobrindo. Na realidade eu só estava me preparando para o inevitável, quando alguém se convence de que o cônjuge é o problema em vez das próprias escolhas de merda. Na terça-feira às 2h15 da tarde eu estava mergulhado até os cotovelos em manutenção de rede para um escritório de advocacia quando meu celular vibrou. Hunter, eu preciso de espaço para me encontrar como artista e estou me mudando para focar na minha jornada criativa. Isso é o melhor para nós dois. Li 3 vezes, tirei print. 2 anos de casamento terminaram por mensagem como se ela estivesse cancelando uma assinatura de streaming. Minha resposta: boa sorte para você. O administrador de rede júnior ao meu lado olhou quando eu dei uma risada. Tudo bem? Sim, acabei de receber uma boa notícia na verdade, porque honestamente era isso mesmo. Então passei 15 minutos pensando nas prioridades enquanto minha pressão voltava ao normal. A primeira ligação foi para Ben Rodrigues, o advogado que havia cuidado da compra da minha casa. Bem, aqui é o Hunter. Chloe acabou de mandar mensagem dizendo que vai se mudar para seguir a carreira artística. Quais são meus passos imediatos? Sua casa é um bem separado pré-nupcial comprado 2 anos antes de vocês se conhecerem. Você manteve contas separadas, certo? Principalmente uma conta conjunta para despesas domésticas, mas ela tinha autorização no meu Visa principal, todo o resto era separado. Perfeito, não troque as fechaduras até que ela tenha tido tempo razoável para pegar os pertences, documente tudo, salve essa mensagem, fotografe a casa, mantenha todas as comunicações por escrito. Ben me guiou pelo manual, tire print e faça backup na nuvem, remova a autorização dela dos cartões de crédito, mas não restringe os pertences, organize a coleta, mantenha a comunicação escrita, ofereça opções razoáveis de retirada mas não facilite discussões de reconciliação. Mais uma coisa, Ben acrescentou, já vi esse padrão antes, provavelmente ela voltará em uma semana dizendo que não quis dizer de forma permanente, não se deixe levar para negociação, mantenha apenas logística. Cara esperto Ben, queria ter ouvido ele sobre o acordo pré-nupcial, mas retrospectiva é 2020. Em seguida liguei para a administradora do cartão de crédito para remover o status autorizado de Chloe. O cartão autorizado foi desativado em 2 horas, o novo cartão chegaria em 5 a 7 dias úteis. Passei 1 hora atualizando senhas em todas as contas e adicionando autenticação de 2 fatores onde ainda não tinha, bancos, e-mails, armazenamento em nuvem, contas de trabalho, utilidades, seguros, tudo recebeu novas credenciais. Contatos de emergência no trabalho foram atualizados removendo Chloe e listando meu amigo Zack.
Até às 6 da tarde eu já havia enviado a ela um e-mail formal de retirada, disponível sábado ou domingo das 10 da manhã às 4 da tarde para a coleta dos pertences. Confirmar o dia preferido até quinta-feira, teremos os itens organizados. Chloe respondeu 3 horas depois perguntando se poderíamos conversar primeiro antes da retirada. Eu praticamente podia ouvir Roxy a orientando, faça ele lutar por isso, você tem todas as cartas agora. Respondi com a mesma oferta, janela de retirada no fim de semana, confirme até quinta-feira, nenhuma discussão de relacionamento, nenhuma negociação sobre a mensagem, apenas logística para a coleta das coisas. Ela não esperava isso, dava para perceber, pensava que eu estaria implorando para reconsiderar até agora, mandando longas mensagens emocionais sobre como poderíamos resolver tudo. Em vez disso eu a tratava exatamente como ela dizia querer, alguém se mudando, porque quando alguém manda mensagem dizendo que está se mudando para a carreira artística? A resposta prática é facilitar a mudança de quem vai embora, não lutar para mudar a mente da pessoa. Na quarta-feira de manhã tive consulta com Ben em seu escritório no centro da cidade, eu havia impresso tudo, mensagem de texto, capturas da conta bancária, extratos de crédito separados, escritura mostrando propriedade exclusiva. Ben revisou cada documento. Isso é direto Hunter, saída voluntária por comunicação escrita, propriedade separada pré-nupcial, casamento breve, ativos conjuntos mínimos. Ele explicou a estrutura legal, entre imediatamente com pedido de separação para estabelecer linha do tempo e residência, ordens temporárias manterão sua residência exclusiva já que a casa é propriedade separada, Nova Jersey reconhece propriedade separada. O que você possuía antes do casamento continua sendo seu a menos que tenha sido intencionalmente convertido em bem conjugal. E sobre pensão? Casamento breve, saída voluntária, ela tem renda, improvável, especialmente porque saiu para uma oportunidade de carreira. Divisão de bens? Mínima, já que você manteve as finanças separadas. Ben havia lidado com cerca de 50 divórcios nos últimos 5 anos, principalmente homens pegos de surpresa por esposas que decidiram que o casamento as estava impedindo. Você está em melhor posição que a maioria dos meus clientes. Geralmente eles me procuram depois que as esposas já limparam contas conjuntas ou acumularam dívidas nos cartões. Você documentou tudo e manteve as finanças separadas. Autorizei-o a dar entrada naquela tarde. Mantenha toda a comunicação por escrito, não discuta a reconciliação, foque apenas em questões práticas. Mais uma coisa, disse Ben deslizando um cartão de visita pela mesa, meu amigo dirige um grupo de apoio masculino no centro, não é terapia besteira, apenas caras que passaram por situações semelhantes, se reúne às quintas-feiras à noite no centro comunitário, pode valer a pena conferir. Coloquei o cartão no bolso mas imaginei que provavelmente não precisaria, minha situação parecia bastante clara. Enquanto isso Chloe claramente esperava movimentos diferentes de mim, através de amigos em comum ouvi que ela continuava perguntando se eu parecia devastado ou se estava lidando mal com isso, como se quisesse confirmação de que perdê-lo estava me destruindo. Quando as pessoas diziam que eu parecia estar gerenciando bem, ela ficava mais irritada. Sarah do Centro de Bem-Estar comentou que Chloe parecia confusa por eu não estar lutando pelo casamento ou tentando entrar em contato. Liguei para o Bank of America sobre a conta conjunta que exigia visita presencial já que o fechamento precisava das 2 assinaturas, em vez disso coloquei uma suspensão temporária exigindo que ambas aprovassem transações acima de $50, o saldo era mínimo, basicamente dinheiro doméstico, mas impedia qualquer um de nós de esvaziá-la por impulso. Atualizei os benefícios de trabalho através do RH removendo Chloe como beneficiária do 401k e do seguro de vida. Troquei contato de emergência de Chloe para Zack. Atualizei seguro de saúde para removê-la como cônjuge coberto. Na quinta-feira à noite fiz um inventário completo usando a câmera do celular com registro de horário. Fotografei cada cômodo de vários ângulos, documentando roupas dela no armário, produtos de higiene no banheiro, joias na cômoda. Passei pelo quarto de hóspedes onde ela havia montado estação de arte, cavalete, telas, tintas, pincéis organizados em recipientes, os pertences dela encheram cerca de 8 caixas. Ao fazer a triagem criei um manifesto preliminar em Google Doc categorizando por cômodo e anotando a origem da compra quando verificável. Para qualquer item em disputa planejei conferir extratos de crédito e recibos para definir propriedade clara. A casa pareceu diferente naquela noite, como vê-la claramente pela primeira vez em meses sem os materiais de arte de Chloe espalhados por todo lado e sem as teorias constantes de Roxy, era apenas o meu espaço novamente, silencioso, organizado, administrável. Mas segundo Sarah, Chloe estava ficando mais agitada porque eu não a procurava, aparentemente continuava dizendo coisas como ele provavelmente está em choque e logo vai perceber o que perdeu, a ilusão estava crescendo.
Em vez de um fim de semana pós-término em Las Vegas com bebidas superfaturadas e decisões questionáveis, fiquei por perto e mantive tudo simples. Liguei para meu melhor amigo Zack na quinta-feira à noite depois de terminar o inventário. Zack, Chloe terminou via mensagem para seguir carreira artística. Quer vir sábado para uma sessão de reset? Zack havia passado por seu próprio divórcio 2 anos antes e entendia a importância de permanecer centrado durante transições de relacionamento. Absolutamente. Quer que eu traga Tyler e Scott? Mantemos tranquilo, mas reunimos a turma normal. Sim, isso soa perfeito. A tarde de sábado foi exatamente o que eu precisava. Aki chegou às 2 da tarde com sua churrasqueira portátil Weber e um cooler cheio de hambúrgueres. Tyler trouxe sua mesa dobrável de pôquer e fichas para Texas Hold'em. Scott conectou seu laptop gamer à minha TV para torneios de Rocket League. Organizamos o pôquer na minha cozinha enquanto os hambúrgueres assavam no deck dos fundos. A conversa fluiu naturalmente. O estresse de Tyler com o planejamento do casamento, o cliente difícil mais recente de Scott, as experiências de Zack em aplicativos de namoro. Aos 31 anos, problemas normais de caras que colocaram minha situação em perspectiva sem ninguém atuando como terapeuta. Documente a linha do tempo, aconselhou Zack. Mostre que você está lidando racionalmente, mantendo conexões sociais normais, sem colapsar ou reagir de forma dramática. Pensamento inteligente de alguém que já havia navegado seus próprios processos legais. A ex dele tentou pintá-lo como instável durante a divisão de bens, mas o advogado tinha provas de comportamento consistente e atividades sociais normais durante toda a separação. Minha ex fez a mesma merda, disse Scott distribuindo a próxima mão. Saiu para se encontrar com algum instrutor de yoga e depois ficou irritada porque eu não estava devastado. Algumas mulheres pensam que sair deveria ser a carta definitiva delas. Tyler, sendo o único ainda em um relacionamento feliz, principalmente ouvia e fazia perguntas práticas. Então o que seu advogado diz sobre o cronograma? Bem, acha que será simples já que ela saiu voluntariamente e mantivemos as finanças basicamente separadas. Divisão de bens deve ser mínima. Boa decisão manter contas separadas, assentiu Zack. Isso salvou minha pele também. Você aprende a se proteger depois de ser queimado uma vez. A melhor parte foi ter testemunhas confiáveis do meu estado mental durante esse período, sem reações excessivas, sem explosões de raiva sobre Chloe ou Roxy, sem declarações dramáticas sobre relacionamentos serem inúteis, apenas 3 caras comendo hambúrgueres grelhados, jogando cartas por apostas pequenas e discutindo se o gol de bicicleta de Scott tinha sido habilidade ou sorte. Enquanto isso, Sarah mandou mensagem para Tyler dizendo que Chloe andava perguntando sobre o que eu estava fazendo e parecia frustrada porque eu não estava desmoronando. Aparentemente ela continuava dizendo que eu estava fingindo e que acabaria cedendo eventualmente. Dormi melhor naquela noite do que em semanas. Quarta-feira de manhã às 9 horas a campainha tocou enquanto eu revisava documentos de rede de clientes. Pela janela vi Chloe em pé ao lado de 2 malas com Roxy esperando no carro na garagem com o motor ligado como uma motorista de fuga. Abri a porta, mas fiquei no batente, sem recuar para convidá-la a entrar. A janela de retirada é sábado das 10 às 4, enviei os detalhes segunda-feira de manhã. Ela parecia confusa mexendo nas chaves. Hunter, minha chave não está funcionando. Os códigos do teclado foram temporariamente restritos até a retirada. Acesso completo durante o horário agendado sábado. Finalização completa acontece após a retirada. Entreguei a ela a pasta da separação legal pela porta. Separação legal protocolada na quarta-feira. Você saiu voluntariamente conforme sua mensagem. A casa é minha propriedade separada pré-nupcial. Ela folheava os papéis parecendo sobrecarregada. Hunter, eu não quis dizer permanentemente. Só precisava de alguns dias para clarear a cabeça. Onde você está ficando desde terça-feira? Longa pausa enquanto olhava para o carro de Roxy, com pessoas do coletivo de arte no centro. Quais pessoas especificamente? Outra pausa ainda maior. Trevor tem espaço de estúdio que deixa as pessoas usarem quando precisam de um lugar para trabalhar intensivamente. Trevor, o homem casado com galeria de fotografia? Ela desviou o olhar para a rua. A esposa dele, Marissa, estava fora da cidade visitando a irmã na Filadélfia, mas voltou mais cedo na segunda-feira à noite. Houve alguma confusão sobre a situação e quem estava ficando lá? Que tipo de confusão? Ela achou que parecia algo que não era. Trevor só estava ajudando com meu desenvolvimento artístico e oferecendo mentoria. O jeito que ela disse parecia que era vítima da situação. Mantive meu tom completamente neutro. Então você está ficando com um homem casado enquanto a esposa estava fora da cidade. E quando ela voltou inesperadamente pediu para você sair? Não foi assim. Trevor só estava me orientando sobre como desenvolver minha voz e me conectando com a comunidade criativa mais ampla. E agora você voltou porque sua situação de desenvolvimento artístico ficou complicada. Interessante.
Hunter, podemos apenas conversar, podemos resolver isso, mas o tom não era de desculpas, era exigente, como se estivesse me oferecendo generosamente a chance de consertar o que claramente era minha culpa. Peguei o celular e abri nossa conversa, mostrei na tela, você disse que estava se mudando para focar em uma jornada criativa e que isso era o melhor para nós dois. Eu respeitei essa decisão, a janela de retirada é sábado das 10 da manhã às 4 da tarde. Roxy já havia saído do carro e vinha subindo pela entrada. Hunter, o que há de errado com você? Não seja inseguro, claro, sábado das 10 às 4. O rosto de Chloe estava ficando vermelho. Agora você está sendo completamente irracional. Estou tentando resolver as coisas e você está me tratando como uma estranha. Fechei a porta e imediatamente redigi um e-mail para documentar a interação. Retirada confirmada sábado 18 de maio das 10 da manhã às 4 da tarde. Itens embalados e acessíveis no hall de entrada. Trazer transporte adequado para aproximadamente 8 caixas mais o cavalete. Após a retirada, troca completa das fechaduras para a selagem. Trincos e códigos do teclado atualizados. Através de Sarah soube que Chloe estava absolutamente enlouquecendo por eu não estar implorando para que voltasse. Continuava dizendo coisas como ele deveria estar lutando por mim e que tipo de marido simplesmente desiste assim. A ilusão estava ficando mais forte. Senhoras e senhores, a mãe dela ligou na quinta-feira de manhã enquanto eu organizava os pertences de Chloe em caixas etiquetadas. Hunter, a Chloe disse que você está sendo completamente irracional e a obrigando a ficar em motéis caros. Carmen, ela me mandou mensagem na terça-feira dizendo que estava se mudando para focar na jornada criativa. Eu respeitei a decisão e ofereci janela de retirada para os pertences, mas ela está gastando mais de $80 por noite no Extended Stay América. Ela não pode bancar isso a longo prazo com o salário dela. Disse que de alguma forma era minha culpa. Bem, isso é lamentável. Ela criou a situação quando decidiu ficar com Trevor enquanto a esposa estava fora da cidade. Silêncio completo do outro lado. O que você quer dizer com Trevor? Pergunte à sua filha onde ela tem estado desde terça-feira e por que a esposa de Trevor, Marissa, pediu para ela sair na segunda-feira à noite. Não gosto do seu tom, Hunter. Roxy diz que você está sendo vingativo. Estou apenas relatando fatos, Carmen. Sua filha é uma adulta que fez suas escolhas. Ela pode lidar com isso agora. Tenha um bom dia. Desliguei e voltei à preparação da retirada. Não havia sentido prolongar conversa com alguém que já tinha versão da Roxy e não queria saber dos fatos reais. Mas as ligações continuaram. Primeiro Carmen de novo, depois a tia de Chloe e até a avó, todas com o mesmo roteiro. Eu estava sendo cruel e implacável, e Chloe estava apenas passando por uma fase. Cada conversa revelava como Chloe havia reescrito totalmente a narrativa. De acordo com a família dela, eu a havia expulsado e agora estava punindo por tentar crescer como pessoa. Nenhuma menção de que ela saiu voluntariamente, nenhuma menção de Trevor, nenhuma menção da falta de respeito dela nos últimos 2 meses. O que realmente me atingiu foi a segunda ligação de Carmen naquela noite. Hunter, falei com Chloe sobre essa situação com Trevor. Ela diz que você está distorcendo o que aconteceu para fazê-la parecer mal, Carmen. Não estou distorcendo nada. Sua filha escolheu ficar com um homem casado enquanto a esposa estava fora da cidade em vez de voltar para casa para discutir o problema que tivesse com nosso casamento. Ela disse que Trevor só a ajudava com conexões artísticas na casa dele à noite enquanto a esposa estava fora. Isso lhe parece networking profissional? Outra longa pausa. Bem, quando você coloca desse jeito. Sim, exatamente desse jeito. Na sexta-feira à noite eu havia passado a semana embalando cuidadosamente tudo que pertencia a Chloe, usando rotulagem clara e documentação detalhada, materiais de arte, óleos, pincéis comprados em março de 2024, roupas do armário do quarto, itens pessoais, livros, romances e história da arte. Criei um inventário detalhado com entradas específicas e documentação de apoio. Só os materiais de arte preencheram 4 caixas, cada uma claramente rotulada por categoria, equipamento de nível profissional representando investimento sério, mais do que a maioria das pessoas gasta em hobbies em um ano. Instalei um sistema de câmera de campainha para gravar em alta definição contínua. Também posicionei o celular no balcão da cozinha com gravação de vídeo pronta para documentar a entrega, não por conflito. Apenas proteção legal em caso de disputas sobre quais itens foram transferidos ou o que foi dito. Confirmei com Zack que ele estaria disponível na manhã de sábado como testemunha. Ele entendia a importância de ter documentação de uma terceira parte neutra, especialmente dado o envolvimento de Roxy e sua tendência ao drama. Sarah mandou mensagem para Tyler dizendo que Chloe estava confiante de que eu desmoronaria e imploraria para ela ficar durante a retirada. Aparentemente ela contou às pessoas que estava me dando uma última chance e esperava que eu voltasse à razão quando a visse pessoalmente. A ilusão era completa.
No sábado às 10 horas em ponto, Chloe e Roxy chegaram com um caminhão UAU de 10 pés. Zack chegou 5 minutos depois, estacionando na rua com o celular pronto para documentar o processo. A entrega levou 90 minutos de carregamento. Iniciei o cronômetro e comecei a gravar com Zack fotografando a área de carga vazia do UAU para comparação antes e depois. A cada poucos minutos Chloe fazia comentários como: não acredito que você está me fazendo passar por isso, ou isso é tão desnecessário, Hunter, como se eu estivesse a forçando a se mudar em vez de apenas facilitar o que ela exigiu por mensagem. Roxy continuava fazendo comentários passivo-agressivos sobre minha frieza e como eu estava jogando fora 4 anos por causa de um erro. Tentava se posicionar como a mediadora razoável enquanto ignorava completamente que seu aconselhamento havia criado essa situação. Itens em disputa exigiram documentação mais cuidadosa. Chloe tentou reivindicar várias coisas claramente minhas com base em recibos de compra, a batedeira de cozinha que usávamos para assar juntos. Mostrei a ela o recibo da Williams Sonoma de dezembro de 2017, 2 anos antes de começarmos a namorar, minha. Aqueles conjuntos de vidro que ganhamos como presentes de casamento ficam com o casamento, vou embalá-los separadamente para você. Para cada item que não cedi, ela ficava mais indignada, como se não pudesse acreditar que eu não estava simplesmente entregando tudo o que ela quisesse. Você está sendo tão mesquinho com tudo, disse quando não deixei levar a mesa de centro que comprei em 2018. Hunter, Roxy interveio, é nessa montanha que você quer morrer? É só mobília. Na verdade é sobre direitos de propriedade e limites legais, algo que adultos entendem. Ter recibos e extratos de crédito tornou a maioria das decisões simples. Para alguns itens em que a propriedade era realmente incerta, deixei que ela levasse apenas para evitar negociação prolongada. Quando o carregamento terminou às 11 horas da manhã, ela tentou uma última negociação. Hunter, 2 anos de casamento e 4 anos juntos têm que contar para alguma coisa. Não podemos pelo menos tentar aconselhamento ou mediação antes de tornar isso definitivo? Ela disse como se estivesse me oferecendo um presente, como se eu devesse ser grato por estar me dando outra chance. Você terminou o casamento, essa foi sua escolha e você a cumpriu. Eu cometi um erro com a situação do Trevor, percebo isso agora. Sim, tarde demais. Roxy finalmente falou ao lado do caminhão. Ela está tentando se desculpar e resolver as coisas, mas não era isso. Isso era Chloe esperando que eu a aceitasse de volta porque decidiu que estava pronta para retornar, sem desculpa real, sem reconhecimento do que fez de errado, apenas expectativa de que eu fosse grato por tê-la de volta. Eu disse, sua retirada de sábado está agora encerrada, adeus Chloe. O olhar no rosto dela era puro choque, como se não pudesse acreditar que eu não estava seguindo o roteiro dela. Ela ficou parada talvez por 30 segundos, boca aberta, claramente esperando que eu mudasse de ideia. Elas foram embora às 11 horas da manhã com o UAU totalmente carregado. Imediatamente fui para a garagem e peguei o kit selagem Rick, passei a hora seguinte instalando novos trincos nas portas da frente e dos fundos. Através de Sarah soube o que aconteceu nas semanas seguintes. Chloe queimou todas as economias em 3 semanas tentando manter moradia temporária enquanto pagava taxas de armazenamento para todo o material de arte. O Extended Stay America cobrava $89 por noite e ela não conseguia se qualificar para tarifas semanais sem pagamento inicial maior. A unidade de armazenamento para os materiais custava $127 mensais. Com o salário líquido dela a matemática era impossível, mas em vez de assumir responsabilidade Chloe ficava mais delirante. Ela dizia às pessoas que eu a estava abusando financeiramente por não lhe dar dinheiro para moradia, dizia que eu a estava forçando à pobreza por não deixá-la voltar para casa, acreditava genuinamente que eu lhe devia apoio financeiro depois que ela saiu por vontade própria. O golpe final, o processo de divórcio de Trevor acelerou rapidamente após o incidente no estúdio. A esposa dele, Marissa, era fotógrafa profissional e vinha documentando o padrão de traições dele há meses, esperando evidências definitivas para apoiar o caso. Chloe aparentemente tinha sido a prova final de que ela precisava. Marissa tinha fotografias, capturas de mensagens, registros financeiros mostrando que Trevor usava as taxas de associação do coletivo de arte para subsidiar estilo de vida pessoal enquanto ficava atrasado no aluguel do estúdio. Várias mulheres se manifestaram sobre os métodos de mentoria dele, uma vez que a notícia se espalhou pela comunidade artística local. Descobriu-se que Trevor vinha aplicando o mesmo golpe em pelo menos 6 mulheres diferentes no último ano, sempre o mesmo padrão. O coletivo artístico colapsou em 6 semanas quando Trevor deixou a cidade para evitar o processo de divórcio e dívidas de aluguel não pagas. Vários membros perderam depósitos e tiveram de encontrar novo espaço de estúdio. Chloe voltou a morar com Carmen depois que suas economias acabaram, fazendo um trajeto de 2 horas até o emprego no centro de bem-estar, até ser inevitavelmente demitida por falta de assiduidade.
Mas aqui está a melhor parte. Ela dizia a todos que quisessem ouvir que eu havia destruído seus sonhos e sabotado sua carreira artística, ainda completamente incapaz de aceitar que suas escolhas tinham consequências. Ben entrou com pedido de ordens temporárias no Tribunal de Família estabelecendo estrutura legal para nossa separação. Já que Chloe havia se mudado voluntariamente e a casa era minha propriedade pré-nupcial documentada, mantive residência exclusiva, sem questões de pensão dado a curta duração do casamento e a saída voluntária por motivos de carreira. O processo de descoberta durou 60 dias, durante os quais o advogado nomeado pelo tribunal para Chloe solicitou registros financeiros e documentação de propriedade. Eu forneci tudo em pastas organizadas. Zack forneceu declaração escrita sobre ter testemunhado o processo de retirada e meu comportamento racional durante toda a separação. O decreto foi finalizado 4 meses após a mensagem original de Chloe, termos padrão de divórcio sem culpa, cada parte ficou com sua propriedade separada, sem pensão devida devido à curta duração do casamento e separação voluntária. Custos mínimos de tribunal divididos igualmente, honorários legais valendo cada centavo para resolução limpa e proteção clara. Eu comemorei comprando finalmente a motocicleta que vinha pesquisando há meses, uma Yamaha MT-07 2019 de uma concessionária local. Negociei o preço para baixo pagando em dinheiro economizado por não financiar a jornada artística de mais ninguém. Nova Jersey exige o curso básico da Fundação de Segurança de Motocicletas antes de emitir endosso para primeiros condutores. Passei 2 fins de semana aprendendo técnica adequada de curvas, procedimentos de frenagem de emergência e estratégias de pilotagem defensiva. Passei tanto no exame teórico quanto no teste prático de direção, obtendo a habilitação para moto. O curso foi na verdade mais divertido do que eu esperava, principalmente homens nos 30 e 40 anos que decidiram querer algo mais emocionante do que minivans e vida suburbana. O instrutor era um policial estadual aposentado que havia visto acidentes de moto suficientes para levar a segurança a sério, mas mantinha as aulas envolventes com cenários do mundo real. A comunidade local de motociclistas me recebeu imediatamente através do grupo central Jersey Riders, passeios em grupo nas manhãs de sábado por estradas panorâmicas, nada louco ou perigoso, apenas pessoas que gostavam de motos como alívio do estresse do fim de semana. Comecei a sair com Jennifer cerca de 6 semanas após a finalização do divórcio. Nos conhecemos através de um grupo de escrita. Ela trabalhava em logística de cadeia de suprimentos na divisão de dispositivos médicos da Johnson & Johnson. Possuía sua casa quitada em East Brunswick. Dirigia um carro pago à vista que havia comprado com dinheiro próprio. A primeira coisa que me impressionou nela foi sua motocicleta, uma Honda CB 650R 2020 que ela comprara nova e mantinha sozinha. Ela podia falar sobre carburadores e regulagem de suspensão como quem realmente sabia do que estava falando. Foi revigorante estar com alguém que contribuía igualmente para as atividades conjuntas em vez de esperar subsídios para projetos de desenvolvimento pessoal. A casa parecia completamente minha novamente, silenciosa, organizada, com espaço na garagem disponível para manutenção da motocicleta em vez de armazenar os caros materiais de arte de outra pessoa. 6 meses após o decreto de divórcio, eu estava na entrada da garagem em uma manhã de sábado fazendo manutenção de corrente de rotina na Yamaha. Normalmente rodávamos o freeway de English Town Scenic Loop aos sábados. Cerca de 45 milhas de estradas sinuosas passando por fazendas e floresta estadual. Zack estava na garagem verificando a pressão dos pneus da própria moto quando o carro de Chloe parou no meio-fio por volta das 9 horas da manhã. Mas não era Roxy dirigindo, era Carmen e ela parecia irritada. Chloe se aproximou cautelosa pelo gramado da frente, parecia desesperada, mais magra, estressada, como se a vida não tivesse seguido o plano. Hunter, eu sei que te magoei muito, mas aprendi tanto sobre mim nesses últimos meses. Estou pronta para ser a esposa que você merecia desde o começo. Podemos tentar de novo? Continuei ajustando a corrente sem olhar para cima do pinhão traseiro. Alcancei a caixa de ferramentas e retirei um fino envelope manilha que havia preparado semanas antes, antecipando essa conversa. Entreguei o envelope a ela sem parar o trabalho de manutenção nem fazer contato visual. O que é isso? Ela perguntou abrindo o envelope. Recibo, sua mensagem dizendo que estava se mudando, mais um manifesto assinado da retirada dos seus pertences. Ela viu uma impressão da mensagem original grampeada à documentação da retirada com a assinatura de Zack como testemunha. O prazo de devolução está encerrado. Mas em vez de ir embora, ela ficou ali lendo os papéis e pude ver seu rosto ficando vermelho. Você guardou tudo isso, planejou todo o processo, fez isso só para se livrar de mim, certo? Claro, finalmente olhei para cima da moto. Qual exatamente é o seu ponto em estar aqui? Você nunca lutou por mim, apenas aceitou. Que tipo de marido faz isso? E lá estava a verdadeira questão. Ela não queria sair, queria que eu implorasse para que ficasse. Você traiu Chloe, e ainda tem a ousadia de falar.
Mas eu estava confusa, estava passando por algo. Você deveria ter me impedido. Impedir você? Carmen já havia saído do carro e vinha caminhando. Hunter, ela passou por um inferno nesses últimos meses. Trevor a usou. O mundo da arte a rejeitou. Ela perdeu o emprego. Aprendeu a lição. Voltei a trabalhar na corrente. Ótimo. Como você pode ser tão frio? Chloe estava ficando mais alta. Nós éramos casados. Isso tem que significar alguma coisa. Significou quando você jogou tudo fora por mensagem de texto. Agora significa papelada. Foi aí que ela realmente perdeu o controle. Começou a gritar que eu era sem coração e nunca a havia amado de verdade. E que eu a estava punindo por um erro. Carmen tentava acalmá-la, mas Chloe estava em espiral. Você destruiu minha vida. Poderia ter lutado por mim, mas escolheu ser vingativo. Tudo isso é sua culpa. Zack havia saído da garagem gravando tudo no celular. Movimento inteligente. Sabe qual é o seu problema, Hunter? Você nunca me amou de verdade, só queria alguém para controlar. Quando tentei crescer como pessoa, você não conseguiu lidar. Você é patético. Terminei de apertar a corrente e me levantei, limpando as mãos em um pano. Olhei diretamente para ela pela primeira vez desde que havia chegado. Você tem razão em uma coisa, Chloe. Eu nunca te amei. Não a verdadeira você, de qualquer forma. Acontece que a verdadeira você é alguém que joga fora o casamento pela atenção de um homem casado e depois culpa o ex-marido quando tudo dá errado. Isso não é alguém digno de amor. O olhar no rosto dela era puro choque. Eu amei quem pensei que você fosse. Essa pessoa nunca existiu. Eu fui casado com uma vadia. Carmen agarrou o braço de Chloe. Vamos, querida. Mas Chloe não havia terminado. Você vai se arrepender. Nunca encontrará ninguém melhor do que eu. Espero que morra sozinho. Olhei para a mensagem de Jennifer no meu celular, lembrando sobre nossos planos de jantar naquela noite. Já encontrei alguém melhor. Obrigado pela motivação. Elas foram embora com Chloe gritando pela janela. Voltei a terminar a manutenção da corrente. A que veio com o celular ainda gravando. Cara, ela perdeu completamente a cabeça. Terminei a manutenção, limpei a moto com um pano de microfibra e seguimos para nosso passeio regular de sábado. Tempo perfeito para isso. Céu limpo, 72 graus, pouco tráfego nas estradas secundárias. Naquela noite mostrei a Jennifer o vídeo que Zack havia feito. Ela assistiu tudo com uma expressão de espanto. Isso é insano. Sim, bala desviada. Chloe queria espaço para se encontrar como artista. Descobriu que não era. Roxy queria viver por procuração através das escolhas dramáticas da irmã. Ficou presa gerenciando as consequências quando tudo desabou. Às vezes a melhor resposta é levar as pessoas ao pé da letra e permitir que experimentem as consequências naturais das próprias escolhas. Os problemas se resolvem sozinhos quando parei de tentar impedir desfechos previsíveis. Jennifer e eu estamos juntos há 8 meses agora. Estamos falando em morar juntos, mas estamos indo devagar e fazendo do jeito certo. Finanças separadas até termos certeza. Comunicação clara sobre expectativas. Respeito pelos limites um do outro. Tudo que Chloe não conseguia lidar. Pelo que soube, Chloe ainda mora com a mãe e trabalha no varejo, ainda dizendo a quem quiser ouvir que arruinei sua vida e nunca a amei de verdade. Mas eu não penso muito nela agora. É difícil sentir falta de alguém que nunca existiu de verdade.